Bom dia, meus amigos. Mais um dia na presença do Senhor, através das ondas da Rádio Ondas Imbituva 87.9, aqui na cidade de Imbituva, no bairro Tangará. Um prazer estar com vocês de novo, não somente através das ondas do rádio, mas também através do nosso aplicativo, da própria rádio, que você pode baixar no seu celular de uma maneira bem fácil, ou também através das redes sociais. Um grande e carinhoso abraço para todos os nossos amigos do Brasil e do mundo, do exterior, amigos de diversas cidades daqui do Brasil, que também nos acompanham e com muito carinho sempre nos dão o suporte para este nosso programa. Lembramos para você que a Igreja Evangélica Menonita de Imbituva está localizada na Rua Maximiano Schneider Penteado, número 378, na Rua Geral, ali na descidinha da Vila Zezo. Esperamos vocês para as nossas programações. Também você pode nos acompanhar sempre através do Facebook da Igreja Evangélica Menonita de Imbituva. Ali você poderá, além de participar das nossas pregações, a nossa mensagem que estão ali postadas, também se enterar das nossas atividades, curtir algumas fotos, coisas que muitas vezes ficam gravadas e ficam para a nossa memória ao longo do tempo, quando você reencontra amigos, pessoas nas nossas páginas. Também convidar você para as nossas atividades. As mulheres, normalmente, toda sexta-feira, com pontualidade, 8 da noite, se reúnem para estudar a palavra, para ler a Bíblia e para aprender algo mais do Senhor. Também os adolescentes, 5:30 da tarde, todo sábado, gurizada, toda a galerinha de mais nova, aí de 10 anos, 12 anos, até os 17 anos, podem se encontrar aí na presença do Senhor para estudar a Bíblia, junto com seus próprios líderes. E nosso culto, o encontro da família, o domingo, 7:30 da noite. Sempre você é muito bem-vindo às nossas programações. O assunto de hoje tem a ver com estender os nossos olhos além do possível. Começar a caminhar e a viver os sonhos do Senhor. Os sonhos do Senhor são maiores, bem maiores do que os nossos. Eu recém estava ouvindo uma musiquinha aqui. Os sonhos de Deus são maiores. Está ouvindo? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos são tão grandes que a gente nem consegue imaginar. Então, vou deixar aí sonando um pouquinho essa música para você acompanhar, desfrutar dessa letra suavemente. Então, eu falo para você de que Abraão foi um homem que foi desafiado a sonhar nas alturas dos sonhos de Deus. Abraão foi chamado a estender a sua visão e se projetar além da imaginação humana. Deus mostrou para ele o céu e ensinou a ele: você precisa aprender a contar as estrelas, porque a sua descendência, os meus sonhos, os meus planos para você são além do número das estrelas. Você terá filhos maiores do que os grãos do mar, falou o Senhor. Coisa impossível, obviamente, se não for pelo agir do Senhor. Então, esse é o desafio que eu queria colocar para você hoje, pensando nos sonhos de Deus aplicados para o nosso próprio sonho. Você ainda continua a sonhar? Você ainda continua a projetar a sua vida a partir dos sonhos do Senhor, ou simplesmente parou de sonhar? Já estamos em fevereiro de 2018, estamos caminhando já, tentando avançar, pegar embalo neste ano, e é um momento para a gente começar a se projetar e dizer: o que vou conquistar, qual vai ser o sonho que Deus vai me dar. Eu quero começar relatando então a passagem da Bíblia de hoje, em Gênesis, capítulo 15, verso 1 a 6, nos diz que depois dos acontecimentos, de alguns acontecimentos da vida de Abraão, então ele começou a se lamentar e a se queixar por causa de que não teria herdeiros, não teria filhos para herdar toda a sua fortuna, que já era grande. E então a isto o Senhor lhe falou, se apresentou a ele e disse: Abraão, não será esse o teu herdeiro, porque ele estava falando do seu servo, seu escravo, aquele homem conhecido como Eliezer, que era um colaborador dele, nada mais. Ele disse: olha, tu não vai deixar herança para ele, porque eu vou te dar um filho. E Abraão disse: mas eu estou velho, tu não me deste até agora. E o Senhor aí chamou ele para fora. Eles vêm para cá para fora. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E a conclusão desse versículo diz: e ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado como justiça. A justiça de Abraão, segundo a palavra de Deus,
foi a sua própria fé. E então esse é o desafio que eu quero apresentar para vocês. Então, como fazermos para contar as estrelas diante do Senhor? Deus chamou Abraão para fora. Deus o chamou para ele tentar contar as estrelas, e se que fosse possível, porque não parece algo tão viável assim contar as estrelas humanamente. Ele tinha uma mulher que não era nada nova, era estéril, e ele tinha uma promessa de Deus: seria pai de multidões. Aí ele tinha que pesar a realidade com a fantasia. Neste início de 2018, muitas vezes, a nossa realidade provavelmente nos diz: olha, a coisa está igual de ruim que o ano passado. Mas o Senhor também nos chama para fora e nos diz: começa a sonhar para que possas contar as estrelas. Ele quer mostrar que também tem grandes promessas para você e para mim. O Senhor quer realizar os desejos do teu coração. Isso diz o Salmo 37:4, que o Senhor se apraz, que o Senhor tem prazer em conceder o desejo do nosso coração. Quando você tem prazer no Senhor, Ele tem prazer em realizar os seus sonhos. Vamos então ver pelo menos 4 motivos pelos quais Deus nos convida a contar as estrelas. O primeiro que eu quero dizer para você é que Deus nos manda contar as estrelas para alargar o nosso mundo pessoal. O nosso mundo pessoal muitas vezes é muito pequeno. Se você ler em Efésios capítulo 3, verso 20, você vai encontrar conceito a respeito disso. Enquanto Abraão sonhava em ter apenas um filho, o Senhor lhe estava preparando uma enorme descendência. Eu digo para você, o Senhor quer alargar a tua visão. O Senhor quer projetar os teus sonhos de maneira que não sejam limitados à circunstância ou aos recursos que humanamente você pode contar. Ele não quer ver seu filho pedindo coisas pequenas. Ele quer nos ver sonhando e planejando grandes coisas para Ele. Enquanto você está sonhando em ter um emprego, um curso, um milagre na sua casa, Deus já está preparando algo muito maior, algo muito melhor. Ou seja, resumindo esse ponto, Deus nos manda a contar as estrelas para alargar o nosso mundo pessoal. Ele quer que a gente seja maior. Em segundo lugar, Deus nos manda contar as estrelas e nos mostra que a promessa e o comprometimento, a nossa fidelidade para a conquista andam juntos. Não é somente promessa do Senhor e eu vou ficar sentado de braços cruzados. Quando Deus chama Abraão para contar as estrelas, Ele também quer mostrar que existe um preço a ser pago, porque não é fácil olhar para o céu, contar as estrelas sem perder a conta. Eu já tentei, você provavelmente também, quando era criança, já deitou alguma vez no chão, numa noite bem escura, e observou todas aquelas estrelas, tentou, chegou até a 4ª parte do céu e perdeu a conta. Não pense que realizar os sonhos e projetos do Senhor na sua vida serão coisa mole, será coisa fácil. Exige uma cota, uma medida de comprometimento e de esforço. Muitas vezes nós começamos a contar, iremos a perder a conta e teremos que começar tudo de novo. Devemos estar comprometidos em pagar o valor, o preço, perseverar até o fim, até que a promessa de Abraão seja cumprida. Olha que se passaram anos e Abraão esperando pelo cumprimento dessa promessa. Em toda promessa existe uma etiqueta com o preço a ser pago. Descobre qual é a etiqueta, qual é o preço que tu deverás pagar para conquistar os teus sonhos. Terceiro conceito, terceiro elemento, Deus nos manda contar as estrelas, meus amigos, meus irmãos, para nos livrar da mediocridade dos nossos sonhos de ser humano. O ser humano não tem a capacidade de se projetar na dimensão da glória, do poder e da majestade do Senhor. O Senhor queria tirar Abraão da média, da mediocridade das suas limitações. Então ele o fez contar as estrelas. Para contar as estrelas ele precisava pelo menos de 2 coisas, obviamente. Primeiro precisava olhar para cima. Não tinha como contar as estrelas olhando para o chão, pensando pequeno. Ele precisava levantar os olhos. Isso é muito simbólico, porque precisamos levantar os nossos olhos espirituais, os nossos olhos de fé para conquistar. Em segundo lugar, pensar grande. Quando a gente anda com pequenices, estamos limitando Deus ao tamanho da nossa fé. Quando ele olhava para cima e ele enxergava aquela imensidão de estrelas, então a única coisa que lhe restava era pensar grande. Dessa forma, o Senhor não quer que você viva na média desta sociedade.
mediocridade, fazendo as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas. Devemos renovar as nossas mentes e pensar muito maior do que aquilo que temos. Se você tem limitação, Deus é ilimitado. Então, em terceiro lugar, Deus nos manda contar as estrelas para nos livrar da nossa própria mediocridade. E por último, então, quarto conceito que quero destacar para você, Deus nos manda contar as estrelas para aumentar a nossa fé no sobrenatural. É muito fácil falar de fé, é muito fácil dizer, eu tenho uma grande fé porque uma vez eu recebi uma cura, um milagre na minha vida. Calcula-se que no tempo de Abraão, mais ou menos, a olho nu, assim, olhando as estrelas, se poderia contar mais ou menos umas 3.000 estrelas no firmamento, no céu. Mas será que o Senhor somente tinha 3.000 descendentes para Abraão? Se você fala hoje com qualquer judeu, ele vai dizer, eu sou descendente de Abraão. Milhares e milhares ao longo da história. Podemos pensar em contar as estrelas a partir de 2 pontos de vista. Enquanto Abraão enxergava centenas, Deus enxergava uma imensidão, uma infinidade de estrelas. A matemática do Senhor é a matemática do sobrenatural. Temos que olhar além de onde os nossos olhos podem enxergar. Temos que olhar pela fé. Temos que aprender e entender de que Deus é o Deus dos impossíveis. Deus era um homem velho, a sua esposa também. Além disso, ele era estéril. Já se tinha passado anos de que Deus chamasse Abraão e o mandasse para desbravar rumo à terra prometida que ele nem imaginava onde ficava, mas ele estava preparado para realizar na sua vida os sonhos do Senhor. Concluindo então estes 4 conceitos, Deus tem colocado sonhos em seu coração para iniciar uma nova etapa em sua vida neste ano, ou apenas está começando a projetar, a fazer as contas para ver o que o Senhor pode. O tempo é agora. Deus colocou sonho em você. Quais são os seus sonhos? Você já colocou eles diante do Senhor e recebeu a rúbrica do Senhor dizendo, vai que eu vou na frente, eu vou desbravar o caminho dos teus sonhos? Você está disposto a pagar o preço? Em segundo lugar, está disposto a pagar o preço desse sonho? Você quer ser um conquistador? Você será ferido na batalha, você poderá se cansar, você terá que se esforçar muito, mas está preparado para pagar o preço? Assim como Abraão, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está nos ouvindo através da rádio, através do Facebook, ou seja qual o meio de comunicação que você está usando, Deus está disposto a fazer um milagre na sua vida. Você está disposto a sair da zona de conforto e caminhar pela fé rumo ao desconhecido? Você está preparado para que Deus opere o seu milagre na sua vida? Hoje é dia de conquista. Então, nesta breve palavra, eu digo para você, o Senhor tem grandes planos. O Senhor quer abençoar a tua vida, quer abençoar a tua família, quer abençoar o teu casamento, quer te abençoar materialmente, quer abençoar a tua saúde, quer fazer um milagre no teu corpo. Deus tem grandes coisas. É tempo de abrir a janela e olhar para o firmamento e tentar contar as estrelas. Estender os limites da tua fé. 2018 pode ser o ano da diferença para a tua vida. Deste modo, então, eu abençoo a tua vida e peço que Deus seja te dando coragem para começar a sonhar a partir dos sonhos do Senhor. Estou encerrando de alguma forma este meu programa. Eu quero dizer para você que nós sempre estamos orando por vocês. A nossa igreja sempre permanece com as portas abertas, sempre de portas abertas para abençoar a tua caminhada. Mandamos um carinhoso abraço para diversos irmãos que estão nos ligando, nos escrevendo o tempo todo, mandando mensagem. Recebam o nosso carinho e esperamos vocês nas nossas igrejas também. Obviamente, não somente na Igreja Evangélica Menonita de Imbituva, mas em outras igrejas menonitas ou igrejas que pregam a palavra do Senhor, onde você poderá encontrar a mensagem pura do Senhor para a sua vida. O meu telefone é 42 99 822 2604. Manda pedir uma música, manda pedir talvez uma reflexão, um assunto que você queria que a gente tocasse. O Senhor vai abençoar a tua vida. Estamos preparados para caminhar juntos, de modo que nos procura ali na Vila Acesso. Estamos prontos para uma nova jornada. A paz do Senhor seja com todos vocês. Fiquem na presença do Senhor. Tchau.